Galera, nos últimos vídeos aqui do canal eu tenho falado bastante sobre o Matter, que é basicamente o futuro das casas inteligentes. Mas, alguns anos antes do Matter iniciar seu desenvolvimento, uma outra tecnologia estava sendo criada para trabalhar em conjunto, que é o que conhecemos hoje por Thread. O Thread é tanto o nome da tecnologia quanto o nome do grupo que desenvolveu. Então, lá em 2014, esse grupo apareceu com uma ideia muito semelhante ao do Matter, que era de facilitar a vida de quem tem uma casa inteligente. Só que o Thread foca mais na parte de conectividade. As conexões mais comuns que temos no mercado atualmente são Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave. Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo até explicando a diferença de cada uma dessas tecnologias. Eu vou deixar esse vídeo no card e na descrição se vocês tiverem interesse em ver. Mas, voltando ao assunto do Thread, agora ele faz parte dessa lista de conectividade. E acho que a melhor comparação que a gente consegue fazer é entre o Thread e o Zigbee. Isso porque eles usam o mesmo padrão de operação, que é o 802.15.4, e também usam a mesma frequência de 2.4 GHz. O Wi-Fi, por exemplo, utiliza o 802.11 e funciona nas frequências 2.4, 5 e atualmente 6 GHz. Por utilizar o mesmo padrão que o Zigbee, eles conseguem compartilhar vários dos mesmos benefícios, como por exemplo criar uma rede mesh. Mas um diferencial do Thread é que ele tem endereçamento de IP e também acesso direto à nuvem. Mas assim, pessoal, saindo um pouco do Technicase, os pontos mais importantes do Thread que fazem ele ser uma ótima tecnologia para IoT são os seguintes: pouco uso de energia, que é ótimo para dispositivos que funcionam a bateria, como sensores, né? E baixa latência, o que significa que os dados trafegam de maneira bem rápida pela rede. E esse ponto da latência tem um vídeo muito interessante do canal HomeKit Authority, onde ele compara uma lâmpada da Nanoleaf, tanto conectada via Bluetooth, quanto conectada via Thread. A diferença de velocidade é bem grande. E agora os dois últimos pontos importantes, tem outro que a gente já comentou, que é o que o Thread utiliza a rede mesh. Então, dependendo do dispositivo Thread que você tem, você consegue estender a sua rede e não ficar sem sinal. E o Thread também não tem o que chamamos de Single Point of Failure, o que em português se traduz para um ponto único de falha e significa que mesmo se um ponto da sua rede Thread falhar, ela ainda continua funcionando, a rede vai automaticamente se consertar. E até aqui tudo bem, né, pessoal? Tudo que eu falei é bem parecido com o Zigbee, para falar a verdade. É que tem uma diferença muito importante entre os dois. Diferente do Zigbee, o Thread não precisa de um hub, pessoal. E como isso funciona? Para a gente entender, a gente também precisa entender um pouquinho de como funciona o Zigbee. Então a gente vai passar rapidinho por ele. Dentro do Zigbee, a gente tem três componentes que se integram para formar essa rede. O primeiro é um Zigbee Coordinator, que é praticamente o seu hub, né? Esse Coordinator é sempre um só por rede Zigbee. Ele também é responsável em pegar ali o protocolo Zigbee e converter em algo que funcione via rede IP, né? Que funcione junto com o seu roteador, com o seu Wi-Fi e por aí vai. O segundo componente é um Zigbee Repeater, né? Que é um repetidor dentro da sua rede Zigbee. Ele pode ser um repetidor dedicado ou até mesmo uma tomada ou interruptor com função de repetidor. Geralmente, dispositivos que ficam ligados direto na energia têm essa função. São eles que vão estender a sua rede mesh. E por fim, temos os Zigbee End Devices. São os dispositivos que funcionam com bateria e que não conseguem ter a função de repetidor, tipo esses sensores de movimento, sensor de contato e por aí vai. Então esse aqui, galera, é um exemplo de rede Zigbee com todos os dispositivos que a gente acabou de comentar. A partir do momento que tiramos o Zigbee Coordinator, né, o nosso hub, os dispositivos ainda vão funcionar, mas agora a gente não tem mais acesso à nossa rede Zigbee, então não é mais possível controlar os dispositivos pelo seu celular, por exemplo. Sem o Coordinator, também não é mais possível adicionar novos dispositivos. E esse é o Zigbee, pessoal. Já o Thread é um pouquinho diferente. Em vez de 3 componentes, a gente tem só 2. O Thread Border Router, que basicamente vai conectar sua rede Thread em sua rede baseada em IP, como o Wi-Fi. Diferente do Zigbee, que só pode ter um Coordinator, no Thread você pode ter diversos Border Routers. É como se ele fizesse o papel do Coordinator e também do Repeater ao mesmo tempo. E é aí que entra a parte de não ter somente um ponto de falha. E por fim, temos os Thread End Devices, que são iguais aos do Zigbee, né? Geralmente funcionam a bateria e não têm a habilidade de rotear o sinal para outros dispositivos. E esse é um exemplo de rede Thread. Aqui, a gente tem 3 Thread Border Routers e um End Device. Quando tiramos um dos Thread Border Routers, a rede ainda funciona normalmente, pois agora, para controlar os dispositivos e gerenciar a rede,
simplesmente conectamos automaticamente em outro border router disponível. Aliás, outro ponto bem importante que eu esqueci de falar é que com o Thread, não importa se seu dispositivo é da Philips, da Aqara, da Tuya, contanto que ele seja Thread, eles vão conseguir se conversar e expandir a sua rede. Coisa que só era possível no Zigbee se você usasse aqueles adaptadores igual tem aqui em casa com o Zigbee to MQTT. Então, como vocês viram, o Thread elimina a necessidade de hub. Contanto que você tem um border router na sua casa, a rede já vai funcionar normalmente. E sabe o que é mais legal? A Apple TV 4K, HomePod Mini, a 4ª geração do Amazon Echo, Google Nest e os roteadores da Eero já são Thread Border Routers. Então, se você tem um desses dispositivos na sua casa, já dá para conectar dispositivos Thread normalmente. A Eevee, outra fabricante de dispositivos de casa inteligente, também já tem dispositivos que funcionam com o Thread, tanto Border Routers quanto End Devices. E a Aqara já anunciou o Hub M3 que vai trazer o suporte ao Zigbee, Matter e também vai funcionar como um Thread Border Router, para estender sua rede Thread com outros dispositivos que você tenha. Mas assim, pessoal, atualmente o maior problema do Thread é que não tem uma grande variedade de dispositivos. Se você procurar por Thread no AliExpress, você não encontra nenhum sensor, por exemplo. Na verdade, você vai encontrar literalmente Thread, que é linha em inglês. Ou cordão, barbante, por aí vai. Então você não encontra produtos disponíveis para vender ainda. Os dispositivos Threads mais conhecidos e já disponíveis no mercado são da Nanoleaf e também da Eevee. Você encontra mais eles nos Estados Unidos e a Nanoleaf até tem uns produtos aqui no Brasil, como o Nanoleaf Shapes, que é muito bonito, né? Dá pra fazer um super show de luzes aí. Só que assim, pessoal, ele é caríssimo. Mas além dessas duas empresas, a Aqara já anunciou o sensor de porta e movimento que usam o Thread. Já cheguei a comentar sobre eles aqui no canal, mas só estarão disponíveis para compra no início do ano que vem. E sabe-se lá quanto que vai custar isso aí. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo explicando o que é o Thread. Se faltou alguma informação, eu acabei comentando alguma coisa errada, deixa aí nos comentários pra gente aprender um pouquinho mais. E pra manter o assunto, deixo vocês com esse vídeo aqui que fala um pouquinho sobre o que é o Matter, por que ele é tão importante e também por que ele é o futuro das casas inteligentes, né? A gente tem falado bastante de Matter aqui no canal, mas é porque realmente é um protocolo que vai ajudar bastante a gente na nossa vida de casa inteligente, né? Mas é isso, pessoal. Vejo vocês nesse vídeo, um grande abraço e até mais. Falou!